Olá, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, a depender do tempo, da hora em que você clicou. Nós queremos dar graças a Deus pelo encontro que temos hoje, para termos mais um encontro, né? Sim. Um encontro e discutirmos ou partilharmos Os 7 pontos da lição número 4. os 7 pontos da lição número 4. E eu vou já convidar a querida companheira para fazer a oração e darmos a abertura então desta nossa conversa. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador e mantenedor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Te agradecemos, Senhor, porque tem sido bom para conosco. Tem sido tão bom que permites a este momento que tenhamos o privilégio de partilharmos a Tua palavra. Queremos rogar pela presença do Espírito Santo para que não falemos por nós mesmos, mas guiados pela Tua luz. Oramos também pelos ouvintes, por todos aqueles que terão parte, que vão acompanhar, que vão receber esse estudo, essa palavra, de maneiras que o Espírito Santo possa estar com eles para que a palavra tenha a eficácia nos seus corações. Venha nos perdoar os pecados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Bem, nós queremos já de antemão pedir nossas sinceras desculpas, que estamos a passar por um período muito, eu diria, turbulento, né, para o nosso trabalho aqui no YouTube. Sim. Porque não temos tido energia, às vezes temos, às vezes não temos, e vocês sabem, para fazer a gravação precisa de energia, para fazer a edição precisa de energia. E assim que a lição número 3, que falou principalmente sobre o orgulho, né? Não conseguimos partilhar com vocês os 7 pontos, mas eu gostaria de te fazer lembrar que a lição de terça-feira e o estudo adicional, de segunda-feira e o estudo adicional, tem lá pontos muito importantes, né? Que falam sobre a necessidade de estarmos mais perto de Jesus, para que assim consigamos olhar para nós e ver em nós os nossos defeitos, né? Ou seja, eu estou não estou parafraseando, mas tirando a ideia do contexto. Porque Ellen White diz que aqueles que estão mais próximos de Jesus, quanto mais próximos de Jesus estivermos, né? Sim, mais necessidade de nos santificar nós teremos. Mais defeitos vemos em nós, nós, porque estamos a contemplar o seu caráter perfeito. Sim. Então, foi uma lição muito boa, rica, muito boa. Sim. E dessa vez, pela graça de Deus, temos os 7 pontos, e sem me esquecer agora, né, de que você tem um trabalhozito a fazer, um trabalho pequeno. Deixa aí o teu like, teu comentário, que é muito importante para nós. Partilhe conosco aquilo que você aprendeu com a lição número 4. Inclusive, se tiver alguma dúvida, deixa aí também nos comentários. E não deixe de partilhar. Sim, claro. Porque o algoritmo, no caso, vai entender que o assunto é importante. Então, por essa razão, ajuda-nos nesses pontos. E então, a lição número 4, que teve o título... A importância da Bíblia. A importância da Bíblia. Uau! E quero lhe fazer lembrar que é sempre no intuito de aprendermos a crescer em um relacionamento com Deus, sim, né? Sim. Esse é o título chave de todo o trimestre. Sim. E a maior intenção de nos deixar então a Bíblia, a intenção de Deus foi mesmo para nos mantermos, né? Para mantermos então esse contato, porque nós aprendemos da parte da palavra que quando nós estudamos a Bíblia, somos nós nos comunicando com Deus, é Deus falando conosco, né?
através da sua palavra. E quando nós estamos orando, então somos nós falando com Deus através da oração. Verdade. Então é muito importante que tenhamos a Bíblia. E a oração e a leitura, o estudo, né? Não é só leitura, o estudo da palavra, estes dois formam a piedade. A piedade. A piedade, Sim, né? sim. Então, nosso primeiro ponto é... Sem a palavra, impossível vencer. Impossível vencer. Que palavra é essa? A palavra de Deus, A né? palavra de Deus. Isso está escrito, nós temos aqui a base, o texto baseado em Salmos 33, né? Salmos Verso 33, 6. sim. Mas poderíamos falar, principalmente, refletir na conversa de Jesus. Na conversa? No momento da tentação. Sim, Entre, lá em Mateus 4, verso sim. 1. Sim. Então, Mateus 4, o que é que diz aí? Mateus 4, 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uhum. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Uhum. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Amém. Então é isso. Quero fazer lembrar que quando estamos em Mateus, estamos no novo Gênesis, né? Estamos no novo Gênesis. E quando no primeiro Gênesis, Eva não teve fome, Sim. e foi tentada na comida, no comer, Jesus, né, no novo Gênesis, teve fome. E também foi tentado na comida. Sim. E o nosso ponto é, sem a palavra, impossível vencer. Acontece que Jesus, quando é tentado a transformar as pedras em pão, aparentemente, essa tentação, essas palavras de Satanás não eram bem tentação. Assim, vamos destituir a palavra de Deus. Se tu és o filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pão. Sim. Ora, se eu tenho fome e eu sou filho de Deus, então sim, eu tenho a liberdade de o fazer. Qual era o problema? Era a dúvida, né? Que o diabo queria colocar para Jesus, de se realmente ele teria naquele momento o poder de Deus com ele para poder fazer, para transformar as pedras em pão. Mas vemos aí que sem a palavra é impossível vencer, né? Porque Jesus, conhecendo a palavra, então teve como responder a Satanás, porque em vez de satisfazer os caprichos dele naquele momento, mostrando que também estava em dúvida, porque se lembrarmos no momento em que Jesus saía das águas depois do batismo, né? Ele ouviu, e os anjos também ouviram a voz de Deus dizendo esse é o meu filho, de quem me compraste, né? Então o problema era duvidar se Jesus era o filho de Deus. Porque Deus disse que Jesus era o filho dele. Sim. Aí é que está o ponto. Né? Aí é que está o ponto. Deus disse para Jesus, né? Mateus 3,17, este é meu filho amado. O anjo, porque Satanás não apareceu como aquelas coisas que costumam aparecer nos filmes, né? Como um homem de gravata, um homem vestido de preto com uma cobra atrás dele, não. Ele apareceu como um anjo de luz. Forma. Ele apareceu como um anjo de luz e como se tivesse vindo para resolver os problemas de Jesus. Sim. E Jesus estava angustiado porque ele sabia o que tinha que fazer. Sim. Mas o problema foi que Satanás sabia que Deus disse para Jesus que ele era filho dele. Então, ok, vou tentá-lo e vou fazê-lo questionar, ou duvidar, duvidar
que o pai lhe disse que ele era é filho. dele. E se Jesus transformasse as pedras em pão, estaria mostrando que a dúvida é real. É real, sim. Esse era o problema. Sim. Sem a palavra de Deus é impossível vencer. E como é que Jesus responde? Está escrito. A palavra de Deus estava memorizada em Jesus. De Jesus, sim. E esse é um dos critérios que a gente precisa ter para que possamos vencer pela palavra. Sim. É que a palavra tem que estar na nossa mente. Ela tem que estar gravada. Fazer buscas por nós mesmos, né? Sim. Porque tal como aconteceu com Jesus, nos dias de hoje, nós, acredito que você que está vendo também este vídeo, tem passado por tentações de Satanás. Mas como é que nós temos nos procedido? Será que temos nos lembrado de responder segundo o assim diz o Senhor? Será que temos o assim diz o Senhor em nossa mente? Para que isso aconteça, é necessário que nós façamos a busca. Se nos basearmos apenas naquilo que temos ouvido na igreja ou de outros irmãos, então, com muita dificuldade, nós vamos nos lembrar de ter que vencer a tentação segundo o assim diz o Senhor. Sim, sim. E essa busca, até mesmo a Bíblia aconselha mesmo a buscar a palavra, né? Eu quero ler aqui 1 Timóteos, o capítulo 4. 1 Timóteos, o capítulo 4. Paulo aconselhando Timóteo, né, sobre o mau caráter que seriam os homens no tempo do fim. O capítulo 4, verso 13, Paulo diz assim: persiste em ler, né? Persiste em ler. Quer vencer as tentações? Porque, claro, são tentações. Olha, quando ele fala que no tempo do fim, né, apareceriam homens avarentos, imorais, né? Ou seja, estaríamos dentro de um ambiente altamente depravado. Sim. Que seria necessário ter a palavra. Aqui ele fala, persiste em ler, em exortar, em ensinar, até que eu vá. Sim, mas essa leitura é para memorizar. Você não pode pregar se você não tem a palavra de Deus. Sim. E vencer, no exemplo de Cristo Jesus, é que vencer também depende da memorização da palavra de Deus. Sim. O Espírito Santo é quem vai nos ajudar a recordar. Mas ela antes tem que ser interiorizada dentro de nós. Sim, né? E se nós vemos também aqui, ainda em 1 Timóteo 4, se vemos o verso 15, né? Medita sobre essas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento, né? O teu aproveitamento apareça a todos. Isso. E já o verso 16, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nelas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aos que te ouvem. Aí aparece o nosso segundo ponto, né? Que a palavra de Deus, ela se basta. Ela se basta. Ela se... Né? Sim, fala aí. Sim. Ela se basta, né? Ela se basta porque ela não precisa de que alguém ou que um outro livro a interprete. A complete. Ela por si só se interpreta. Sim, com esses dois itens, então, nós teremos a capacidade, né, de receber a palavra segundo a vontade de Deus, e o Espírito vai poder nos traduzir aquilo que nós precisamos aprender. Como diz Isaías, né? Um pouco daqui, um pouco dali, né? Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, né? E porque a palavra de Deus, vê só, estamos a dizer, a palavra de Deus. Quem é Deus? Deus está fora do tempo, do espaço, né? Está fora do tempo, do espaço, deixa eu ver mais. Existem 3 dimensões, tempo, espaço, eu esqueci a terceira. Mas, assim como é Deus, né? Fora do tempo, mas eu acredito que vai ter que explicar melhor esse fora do tempo, né? Tá bom. Atemporal, né?
e não depende de espaço. Deus não é limitado pelo espaço. Assim é a sua palavra. Ora, porque Deus é o criador de todas as coisas, inclusive do próprio tempo, do tempo do espaço, né? Sim. Da altura. Isso. Então, a palavra de Deus também é atemporal. É atemporal. Também é atemporal. E Deus disse em Malaquias 3, né, que eu sou Deus, eu não mudo. Não mudo. Sim. Então, a palavra não pode Também ser não atualizada. muda, sim. Ela se basta, ela é completa. Sim. Uau! E também é Transcultural. transcultural. Por que transcultural? Porque a cultura muda, né? A cultura é do homem. A cultura foi trazida pelo homem, mas Deus não muda. Já vimos aí Malaquias 3, Deus não muda. Então não tem como... a palavra de Deus não ser... como é que é? Transcultural. Sim. E por quê? O céu também tem sua cultura, né? O céu tem a sua cultura, tem o seu modo de vida, o seu estilo sim, de vida. Sim. Não, porque a cultura são estilos de vida. Sim. O céu tem a sua própria cultura, a sua própria tradição. Ou seja, poderíamos estar a falar da tradição bíblica, né? Mas Da cultura bíblica. No caso, a cultura do céu é uma cultura divina. Acima de todas as culturas, né? Então, nós deveríamos submeter nossa cultura, nossa tradição à cultura divina. Né? Porque o que acontece é que depois queremos justificar Deus como se Deus não soubesse o que está a falar, sim, né? Sim. Nós temos essa tendência, e daí que por isso que disseste que temos que ter o cuidado em buscar a palavra de Deus e nos humilharmos para aceitar o que ela tem para dizer a nós, né? Sim. É por isso que falamos que ela não carece de interpretação. Aí aparece, né? Muitas das vezes no caso de pessoas que vêm, né? Mostrando que talvez ela tenha uma interpretação, ainda que o texto estiver claro, né? E buscado no espírito de oração, aí você vê que a interpretação é uma, mas aí aparece a pessoa e diz, não, mas eu tenho uma interpretação. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus, ela não carece de interpretação, porque ela em si se interpreta. E se nós vermos João 16, acho que é isso que estás abrindo, né? Sim, verso 13. Verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade. Uau! Ele vos guiará em toda a verdade. E a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. É a verdade. Isso. Então, ele vai vos guiar em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que há de vir. E falando em verdade, né? Temos o terceiro ponto, que a verdade é absoluta. A verdade é absoluta. É aquele ponto que quando você conversa com um irmão de outra fé, ele fala, não, mas temos o mesmo Deus. Ou até tem aquela outra questão, né, de que... como é? Por que existem várias igrejas, várias denominações, se a Bíblia é só uma? Isso é porque o ser humano acabou achando que a verdade ela não é absoluta. Né? Temos esse dilema mundial, né? É que não é só, isso não é só uma máxima dos ateus em defender verdades, né? E achar que a verdade é relativa. Quando estamos a falar a verdade relativa, estamos a falar propriamente de que o que você acha bom... Então, eu também tenho que achar bom. Se você é bom... o que você acha bom, está bom. O que eu acho bom, também está bom. Mesmo que os nossos bons... sejam diferentes. e veja que, agora que estás explicando um pouco sobre esse ponto, eu acabei de me lembrar da conversa de ontem,
quando conversávamos acerca de religião e a pessoa a quem abordamos dizia que estava na religião, né? Vinha para a igreja adventista, porque as pessoas dizem que quando você casa tem que seguir o marido. Uhum. É por achar que a verdade é relativa. Isso não é seguir o que a Bíblia diz, mas se casou, não importa em que religião você foi parar, o teu esposo é. Então você é obrigado a ir para essa religião. E está tudo bem. Está tudo bem. Mas não está tudo bem. Não está tudo bem, tanto que a pessoa vê que agora tem que voltar para a sua religião, porque onde não está habituada. Não está habituada, não está a entender, ninguém está a lhe explicar. Então é melhor eu voltar, porque realmente os motivos que lhe levaram para a igreja não foram dos melhores. E é isso. E Jesus chamou a palavra de Deus como a palavra da verdade. Da verdade. Ou seja, se a verdade é absoluta, existem muitas verdades, né? Tem verdades da escola, verdades dos meios informais, né? Podemos falar de mercados ou sejam lá qualquer outro ponto, né? E verdades religiosas. Sim. Né? A pergunta é, qual destas verdades é a verdade? É a verdade. Quando falo qual destas verdades é porque são crenças. Sim. São crenças. Então, e Jesus está a dizer que a palavra de Deus é que é a verdade. É a verdade. E sabemos muito bem que a palavra de Deus é a Bíblia. É a Bíblia, sim. E se formos ver João 17:17, né? Aí vamos encontrar a certeza de que a palavra de Deus é a verdade. É a verdade. E Jesus acaba corrobora que o João 14:6, né? Esse todo cristão sabe, está entesourado na memória. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade. A tua palavra é a verdade. Eu sou a verdade. Na né? verdade. Isso. Então vemos que a palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Porque a palavra de Deus apresenta a verdade em pessoa. Jesus, né? Sim. O Pai é verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, então o Espírito é verdade. A própria palavra é verdade. Sim. Salmo 119 fala que a lei de Deus são verdade. São verdades. E todas essas verdades, Pai, Filho, né? Espírito, a palavra, a lei, essas 5 colunas da verdade, nenhuma contradiz a outra. E às vezes nós defendemos isso, né? Quando falamos com irmãos de outra fé, eles falam, não, mas temos o mesmo, que Deus é um só. Sim, o fato de Deus ser um só não significa que você está certo. Porque as 5 colunas da verdade, elas apontam um único caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, né? Eu sou um caminho. E neste ponto que acabaste de falar agora, eu vejo é muito importante que se fale sobre isso, porque existe muita gente que se acomoda nas religiões, né? Onde se encontram, nas denominações onde se encontram, porque só tem essa justificativa, Jesus é o único. E por que existem outras denominações, então, não vê necessidade, não vê por que procurarem a verdade, porque se existem denominações, o importante é que eu, né, tenha um dia para adorar. Quando, na verdade... E isso nos leva ao quarto ponto, que a palavra é viva e ela é eficaz. Jesus, em João 5,39, diz, examinais, né? As escrituras, pois cuidar ter nelas a vida eterna. A palavra de Deus, ela é viva. É só lembrar Deus dizer, haja e ouve. E ouve. Isso é palavra viva. Jamais voltou a se ver algo como este acontecimento, né? Sim. Só mesmo na criação é onde vimos que a palavra teve o poder de criar alguma coisa. E continua tendo poder atualmente, né? Vamos ver, então,
o verso áureo, né? O verso áureo. Sim. Não falamos no princípio porque deixamos Para este momento. esse texto para esse momento, palavra viva e eficaz. 4:12, porque a palavra de Deus é viva. Isso é uma afirmação, né? É viva e eficaz. Uau! Quando estamos a falar da eficácia de alguma coisa, estamos a querer dizer é autêntica, é original, para o propósito pela qual ela foi criada, é que ela atinge o ponto, né? Sim. E a sua eficácia. E mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, né? Sim. Muito mais penetrante, porque ela penetra e divide alma e espírito, juntas e medulas, né? Estamos a falar aqui da parte física do próprio corpo humano. E isso quando a pessoa ouve a verdade, por isso é que a pessoa chora. Chora. Porque vê que ele até discerne os pensamentos e as intenções do coração. Do coração. E acabou explicando. Olha, essa última parte acaba explicando a primeira parte. É profundo. Divide alma e espírito, juntas e medulas. Porque, como é que ela faz isso? Discernindo pensamentos e intenções do coração. Permita-me fazer uma leitura aqui de um comentário de Ellen White, né? A verdade prática precisa ser introduzida na vida e a palavra, como uma espada afiada de 2 gumes, precisa eliminar o excesso do eu que existe em nosso caráter. Sim, porque para que haja vida no homem natural, precisa receber a vida que vem do Espírito Santo. Sim. Por isso é que quem ensina a Bíblia ao homem é o Espírito Santo, o Espírito da vida. Né? Então, o texto está a dizer, ela está a dizer que a espada divide. Divide, sim. Ela poda o caráter. O excesso do eu. Os excessos de eu. Do eu. Isso. Eu fiz, eu quero, eu prefiro, mas eu acho que... Mas se... Mas esse excesso vai sendo podado até sobrar nada. Para que aconteça o que Paulo diz. Eu morro para que ele viva em mim. Né? Eu morro e eu vou morrendo porque a espada ela vai me matar. Né? Sim. Ela vai me matar. Jeremias, ele fala, maldito o homem que guarda a sua espada de matar. Está a querer dizer, né? Que não usa a palavra da verdade para podar o caráter, o mau caráter do homem. Sim. Então, essa é a palavra viva, né? E a sua eficácia. Eu gosto de lembrar o 2 Timóteo, acho que o capítulo 3, deixa-me ver bem rápido. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 5. 2 Timóteo 3, 5. Sim, 3, 5. Tendo aparência da piedade, mas negando a eficácia. Né? Ele está novamente a trazer o contexto dos homens do tempo do fim, né? Tempo do fim. Porque a aparência de piedade, já falamos no princípio que a piedade tem a ver com um relacionamento com Deus, né? Sim. Nós sempre parecemos, somos cristãos professos. É só de boca, né? Eu vou à igreja, né? Eu sou cristão. É só de boca, temos a aparência, até usamos gravatas e tudo mais, né? Sim. Temos a aparência da piedade. Até muitas das vezes nos enganamos com as músicas que temos nos nossos telemóveis. Não paramos para analisar a letra que estamos ouvindo, mas como temos a aparência apenas, então qualquer música que diga Deus, não sabemos nem sequer qual Deus está a se referir. E nós guardamos aí, acaba sendo nossa música favorita. Isso também é perigoso, isso é muito perigoso, porque isso mostra que a eficácia da palavra está a nos faltar. Porque teríamos o discernimento. Né? O discernimento para saber qual palavra está sendo cantada nesta música.
E ele está a dizer mesmo que estes homens são traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos seus deleites, né? Amigos dos seus deleites. Então, acabamos tendo só a aparência Da piedade. e negamos a eficácia da palavra. Sim. Negamos a eficácia da palavra. E como é que nós negamos a eficácia da palavra? Não queremos que a palavra nos transforme. Não queremos que ela seja eficaz em nós. Sim, mas para que essa mesma palavra nos transforme, então, conta muito a predisposição do nosso coração. A forma como vai se encontrar o nosso coração no momento em que nós vamos receber a palavra acaba contando muito, porque quem vai já cheio do eu, como falamos há pouco tempo, ao ler a Bíblia, então, de certeza, o coração já estará minado, né, na recepção dessa mesma palavra. Então, a predisposição conta muito, a forma como se encontrará nosso coração, nosso entendimento, né? Precisamos mostrar a necessidade de termos a interpretação do Espírito Santo para que essa palavra, então, voltando ao ponto que já passamos, tenha a eficácia devida que precisa ter para nós. E acabaste de explicar exatamente o quinto ponto, né? A predisposição conta para que a Bíblia nos traga vida e seja eficaz. A predisposição conta. É necessário, temos que evitar ao máximo de ler a palavra de Deus com preconceitos, né? Já com um preconceito para que a Bíblia corrobore com os nossos pensamentos. Não é essa a ideia pela qual deveríamos estudar a Bíblia. Nós temos que estudar a Bíblia para ouvir dela o que ela tem para mim. No caso, já sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que Deus tem para mim. E esse é o caso do conselho em 1 Tessalonicenses 2,13, né? Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido, né? Os irmãos em Tessalônica, eles receberam a palavra de Deus, né? E como Paulo recebeu a palavra também pregada, né? E nós temos essa dificuldade nos púlpitos, né? Receber a palavra pregada. Né? Só recebemos a palavra que nos agrada, né? Quando mexe com os nossos pecados, aí temos problemas já. Não é bem-vindo. E rotulamos os pregadores, infelizmente. Infelizmente, essa é nossa atual situação. Mas que pena, né? Porque o texto está a dizer que os irmãos em Tessalônica receberam a palavra da pregação de Deus, como Paulo também recebeu. E a recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Esse é o ponto, né? Receber a palavra com bom grado. Com bom grado. E claro, isso não significa que tudo é sim. Também não é verdade. Precisamos examinar, como os bereanos o fizeram, né? Sim. E foram elogiados por Paulo por causa disso. E é isso que devíamos fazer. A Bíblia fala que nós temos que provar todos os espíritos. Os espíritos, sim. Né? Sim. Agora mais com os falsos profetas, não tem como. Somos... Sim, a lei é o testemunho, né? Se não falarem... Segundo esta palavra, jamais verão a alva. Jamais raiou neles luz. É por isso. Então, e o nosso sexto ponto é que a palavra tem poder para mudar. Né? Já falamos que ela é espada, ela corta. Né? Ela poda o nosso caráter, então acaba havendo uma mudança em nós, mas e não tem como não haver uma ligação com o ponto anterior, porque ainda assim eu volto a tocar nessa tecla. A predisposição conta, porque ela só vai mudar alguma coisa em nós, a depender do coração com que nós buscarmos essa mesma palavra.
sem preconceito algum. Vezes aqui aceitamos até, e por causa das motivações variadas, aceitamos algumas mudanças em nós até, né? Nós aceitamos. Mas qual é o problema? Por que falamos que precisamos aceitar que ela tem poder de mudar? É que quando somos questionados, né? Sim. Sobre, agora você já não fuma, por que você não fuma? Às vezes temos dificuldades de atribuir o poder da palavra em nós. Sim mesmo. Eu já não fumo. Não, porque você sabe, fumar faz mal à saúde. Né? Temos vergonha de assumir que foi a palavra de Deus que mudou isso em nós. Sim. Né? Por que você agora já não faz isso? Bom, eu já não faço isso, você sabe, também já não é mais tempo. Né? Já não é tendência. Você olha para mim também. Na verdade, afinal mudou, porque foi evangelizado. Encontrou-se com a palavra. Então, nós precisamos aceitar e dar crédito no poder que a palavra tem em nós, né? Não se arrogar do que aconteceu em mim, como se fosse meu mérito. Eu quero dar exemplo de mim mesmo. Por exemplo, eu não como carne, mas eu não como carne por causa da fé. Eu não fui buscar por mim mesmo argumentos, eu não diria argumentos, sabedoria humana de mim mesmo, e cheguei à conclusão: a carne faz mal à saúde, então eu tenho que deixar de comer carne. Não, é que eu li no Espírito de Profecia Deus aconselhando a deixar de comer carne porque a carne faz mal. Então eu atribuo o poder de não comer carne não a mim, mas a Deus. Bíblia, sim, é para Deus. A Deus, porque eu creio que foi Deus que orientou Ellen White, que também não tinha em si mesmo suficiente conhecimento para saber dos malefícios da carne. Coisa que só foi descoberta agora que a ciência descobriu. Sim. E vê que a ciência só vem a concordar com aquilo que ela falou. O que ela já falou há muito tempo. Sim. Ela, inclusive, falou do fumo. Nos dias em que Ellen White falou dos malefícios do fumo, a ciência só estava a falar dos benefícios do fumo. Agora colocam, rotulam nos maços, fumar mata. Mas quem disse que fumar mata? Não é a ciência. Não, foi Deus. Foi Deus, é Deus quem diz. Foi Deus. Temos que aceitar que a palavra tem esse poder. Ela nos antecipa com conhecimentos muito mais futuristas do que a própria ciência. Sim. E cristãos, se nós não atribuímos o poder da palavra em nós, a pergunta é simples: quando é que vamos atribuí-la? Né? Ou fica assim: então Deus não tem poder para nos transformar. Sim. E se Ele não tem poder para nos transformar, então Ele também não tem poder para nos salvar. Porque se a palavra de Deus tem poder para nos salvar, então ela tem poder para tudo. Para tudo. E sabemos muito bem que nossa vida, Jesus disse que sem mim, nada podeis fazer. Então esses são os seis pontos que mereceram a nossa fala, né? O nosso conteúdo de partilha. Sim. Sobrou o ponto-chave. Mais do que palavra, ação. Mais do que palavras, ação. Veja, é muito importante. A Bíblia é muito importante. A Bíblia é muito importante e muito mais importante agora, né? Porque o fim chegou. O fim chegou. Estamos muito próximo das perseguições. Estamos muito próximo daquilo que a Bíblia vem a nos exortar já há muito tempo. Os falsos profetas. E nós vamos precisar da Bíblia. Vamos precisar da palavra de Deus. Precisamos mesmo exercitar a memorização dos textos bíblicos. Precisamos muito exercitar a memorização, porque quando chegar o momento da perseguição, essas palavras gravadas em nós e recitadas por nós naquele momento vão nos ajudar. Serão o único meio de salvação. Vai nos ajudar muito, porque vai ser um alimento naquele momento para a nossa fé, e lembrar e poder, né,
recitar cada um desses textos de promessas que Deus fez para nós aqui na Bíblia, será mesmo o único meio para nos salvarmos. Então é muito importante que tenhamos mesmo o hábito de recitar cada texto. Cada texto, É sim. muito importante, não apenas para se exibir, para se vangloriar, para talvez os outros acharem que eu é que sei, eu conheço os textos e eu falo isso em decor, mas porque nos momentos, até eu estou aqui a falar da perseguição, mas no momento mesmo de provação individual, né? Quando Precisamos a tentação da aparecer, palavra. nós precisamos da palavra. Precisamos da palavra. Já muitas vezes eu mesma consegui me sentir salva por Deus através da palavra, quando a tentação apareceu. Aí eu me lembro da palavra e sinto que, e vejo que não, agora é o momento de colocar em prática essa palavra. E graças a Deus, né, nos méritos de Jesus Cristo, eu consegui ultrapassar tal coisa. Então, de certeza não será diferente para você. Faça também esse exercício. Mentalize os textos e procure colocar em prática cada um deles nos momentos de tentação. E eu quero também terminar dizer que chegou a hora de pararmos de depender de outra mente, né? Os assuntos da Bíblia não deveriam ser conhecidos por nós só por meio do púlpito. Deus nos disse que viriam muitos falsos profetas. E a nossa fileira, a fileira adventista, ela não está isenta de receber falsa profecia, falsa pregação, falsa palavra de Deus. Não está isenta, não é imune. Senão Deus não teria dito isso, né? E isso que a nossa membresia é totalmente fanática e dependente da outra mente, que os assuntos bíblicos não conseguimos mais, por nós mesmos, defender nossa fé. E isso não está bom, isso é muito perigoso. Isso soa confiar no outro homem. E Jesus disse, maldito o homem que confia no outro homem. Principalmente questões de salvação, doutrinas, deveríamos buscar por nós mesmos. A palavra de Deus, ela é eficaz quando ela, principalmente sua eficácia é quando ela vem de Deus para mim, sem a interferência humana. Porque isso é que vai fazer com que exista verdadeira comunhão entre Deus e eu. Agora, se para entender, até mesmo para entender texto, vezes aqui, não precisa até buscar outro homem para vir me explicar. Coloque-se de joelho, o Espírito Santo, da mesma forma como agiu com os apóstolos, vai agir com você. Não precisamos necessariamente colocar acima de Deus a interpretação humana. Corremos o risco de perder a salvação por causa disso. Então, esse é o nosso conselho. Mais do que palavra, ação. E que Deus te abençoe. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Vamos orar. E antes de orar, não te esqueças. Partilhe. Deixe o teu like. Então, oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque Deus como tu não há, que deixou a sua palavra para nos guiar e o Espírito Santo para nos iluminar em toda a verdade. Aceitamos que a tua palavra é viva, é eficaz. Nos submetemos a ela para cortar nossos defeitos egoístas, orgulhosos, todo tipo de defeito que tem o nosso caráter. Queremos mesmo sermos mais parecidos com Jesus, que é verdadeiramente humilde, manso de coração e puro de mãos. Queremos estar prontos para a grande provação que está vindo. Faltam meses, dias e não anos, pelo que vemos nos sinais. Mas queremos estar prontos e isso depende de ti. Sem ti nada podemos fazer. Por favor, então aceita a nossa consagração, aceita nosso clamor, vem e nos auxilie, olhe para o nosso estado e tenha misericórdia de nós, perdoando os nossos pecados,
mas também nos dando o poder da tua palavra para vencermos as tentações, para vencermos os nossos pecados, como tu, ó Deus, venceste. Nós agradecemos ao Pai Celeste, oramos ao Pai Celeste, pedimos ao Pai Celeste, em nome do querido Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém.